Bom, vamos dar início aqui a uma segunda etapa da nossa disciplina de mídias digitais e depois de todo o entendimento do que eram as mídias digitais, depois a parte das redes sociais em si, e agora a gente vai entrar em uma discussão um pouco mais política, um pouco mais ligada a direitos e deveres, né, do que nós podemos, o que nós não podemos, o que isso é muito importante quando o assunto é comunicação nas mídias digitais, porque apesar de parecer, né, que esse ambiente da internet é um ambiente sem lei, ele possui limites, né? Mas muito mais do que limites, ele possui uma amplitude de território, de atuação, e ele abriu para a gente caminhos muito novos que a gente não tinha até então no nosso mundo antes da internet acontecer. Por exemplo, o fato de você conseguir hoje se expressar em uma rede social, o fato de você conseguir participar de um grupo hoje, que seja de um grupo ativista, de um grupo de direitos, de um grupo minoritário, em que você vai reivindicar questões, tudo isso só foi possível porque a sua ação política é uma ação que não é, de certa maneira, cerceada imediatamente nas redes sociais. Eu não quero dizer que não existam censuras ou limites para isso, mas a princípio a gente consegue entender que esse ambiente digital, esse ambiente virtual, o cyberespaço em si, ele praticamente é um espaço em que a gente pode desenvolver a nossa noção política de uma maneira muito plena, né? Coisas que a gente só conseguia fazer, por exemplo, no âmbito acadêmico, né, dentro das universidades ou dentro das escolas, a partir dos grêmios, os antigos grêmios estudantis, não sei se alguém aqui já participou de grêmio, mas hoje a gente consegue fazer isso no ambiente virtual e reunindo cada vez mais pessoas, né? Então é nesse sentido que a gente vai desenvolver a nossa caminhada a partir de agora, né? Nós vamos entrar um pouquinho em sociedade em rede, na questão, de novo, na questão dos direitos e deveres, enfim, uma infinitude de discussões que a gente pode levar, que a gente pode desenvolver, inclusive fazendo relações também com esse momento que a gente está vivendo aqui, né? Que é o momento da pandemia do Covid-19, em que a gente está praticamente passando por uma situação que até então nunca ninguém imaginou que fosse viver, né? A questão do isolamento social é uma questão que interfere diretamente na nossa vida e interfere também no quanto nós estamos usando e de que forma nós estamos usando as mídias digitais para informar e também para ser informados, beleza? Então nós vamos começar essa nossa discussão a partir das políticas do virtual, ou seja, como que funciona a política dentro do ambiente virtual, tá? Como que funciona esse nosso direito de ser político? Nós somos essencialmente seres políticos, né? Muitas vezes você pode não ter esse entendimento, mas você precisa entender que política é um termo que tem vários significados, muitos autores podem ter amplitudes diversas com relação a ele, mas eu entendo, na verdade, que política é o direito à diferença, né? O direito de eu poder pensar diferente, o direito de eu poder agir de forma diferente, né, daquilo que está posto. Isso implica também que a política tem sempre que ter um fim, né? E esse fim é um fim social, né? A gente desenvolve a política, o direito à diferença, pensando sempre na sociedade, beleza? Vamos começar então nossa discussão das políticas do virtual. Como que funciona essas noções de política? Quais são essas noções de política mais específicas que a gente tem hoje em dia? Bom, nós temos três noções bem específicas de política e que eu estou tirando aqui do livro Teoria. Já tem textos durante já, né?
essas noções de política, nós vamos tentar. Na verdade, essas noções acabam sendo bem ampliadas, né, da nossa sociedade, acaba pegando, sabe, boa parte daquilo que em todos os espaços, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Então nós temos uma noção de política ligada a governos e partidos. E aí a gente está falando aqui realmente assim das autoridades políticas, né, os poderes legislativo e também o poder executivo, né? Ou seja, é a questão da governança, né, da nossa sociedade. Então, quando a gente pensa em política, a gente pensa também em governos e partidos. Quando a gente pensa também em política, a gente pode pensar em administração pública. E aí eu não estou falando do governador, ou do presidente, ou do vereador em si, mas estou falando do quanto esses atores conseguem organizar a nossa vida social, né? A partir das leis, dos decretos, daquilo que rege a nossa vida. Então, a política também pode ser vista a partir da ótica da administração pública, de coordenar a nossa vida em sociedade. E, por fim, nós temos uma terceira noção de política, que é a que eu gosto mais, vou até tirar aqui essa telinha, que é o direito da vida cotidiana. Esse é o direito político, essa é a noção política mais cara, mais essencial para todos nós, que é justamente o que eu falei agora há pouco, que é o nosso direito de ser diferente, o direito de poder pensar diferente, o direito de poder agir de forma diferente na nossa sociedade, né? E nesse sentido, as gente, elas possibilitaram ao mesmo tempo uma transformação e uma transposição de todas essas noções de política, né? Na medida em que elas que elas se misturam com a vida, ou seja, que as mídias digitais se misturam com a vida e vão alterando as relações sociais, vão se articulando também com as possibilidades que a gente tem da nossa vida cotidiana, elas se articulam também com as possibilidades de ação política nesses vários sentidos da sociedade. Então, quando a gente vê essas mesmas três noções que eu acabei de dizer, governos e partidos, administração pública e lutas e identidades, ou seja, o direito da vida cotidiana, como que isso já está presente nas mídias digitais? Veja só, quando a gente fala de governos e partidos, as mídias digitais atuaram na esfera política, ligando melhor os governos, os partidos e a sociedade, né? Influenciando também diretamente nas campanhas eleitorais, né? A gente vê isso, já tem umas duas campanhas eleitorais aí recentes, em que a gente vê uma influência direta das mídias digitais na definição de quem foi eleito e de quem não foi eleito também. Mas especialmente essas mídias digitais acabaram ligando melhor os governos, os partidos e a própria sociedade. A gente consegue hoje ter uma noção melhor do que eles fazem ou do que eles deixam de fazer. Da mesma forma que na noção política da administração pública, a sociedade hoje, por conta das mídias digitais, acaba acompanhando de perto o que os governadores fazem, né? O que os presidentes fazem, o que os vereadores fazem, até mesmo o que os presidentes de associação de bairros fazem, o que os síndicos fazem. Ou seja, na administração da coisa pública, a gente hoje consegue ter um acesso maior a tudo isso que está sendo feito, justamente porque as mídias digitais funcionam como uma ponte importante, né, de acesso a essas informações. E mais, com as mídias digitais, na administração pública, a gente consegue sugerir mudanças de uma forma muito mais efetiva. Porque, cara, pensa comigo aqui, ó. Quando não existia as mídias digitais, não existiam as mídias digitais, a gente tinha que fazer reivindicações meio que de forma analógica, vamos colocar assim. Então eu tinha que, se eu quisesse fazer uma sugestão para o prefeito, por exemplo, eu tinha que vestir a minha melhor roupa, colocar aquela roupa de missa de domingo, pegar ali o meu carro, pegar a minha condução, ir até lá na prefeitura, chegar lá na prefeitura, pedir para falar com o prefeito, conseguir subir 4 andares,
e conseguir também ser atendido. Isso se eu conseguisse ser atendido para chegar para ele e falar assim, prefeito, por que você não faz isso com relação ao transporte público? Cara, as mídias digitais permitiram que a gente não precise nem mais sair de casa. E ficou mais fácil também, né, gente? Porque quando a gente não tá cara a cara, é mais fácil cobrar, né? É mais fácil a gente chegar, dar uma enquadrada, às vezes, nessas pessoas, porque a gente precisa fazer isso, a gente tem vontade, muitas vezes o face a face nos inibe um pouco, né? Às vezes a autoridade inibe as pessoas. Então hoje, cara, a gente consegue ver uma infinidade de pessoas que muitas vezes não teriam condição sequer social de chegar até uma prefeitura, até uma Câmara de Vereadores, até uma presidência da República, para poder fazer suas reivindicações. E com as mídias digitais eles conseguem fazer isso hoje. Se isso dá resultado ou não, já é outra conversa, mas as reclamações, as reivindicações, as mudanças, sugestões de mudança, elas aparecem, né? E por fim, as mídias digitais, na noção política da nossa cultura, ou seja, da nossa vida cotidiana, elas interferiram e elas interferem e elas são um ponto de intersecção muito forte, especialmente nas nossas lutas e identidades. Que, cara, nunca foi tão fácil, tão gostoso, tão prioritário, tão definitivo a gente conseguir hoje estabelecer uma luta política por identidade, por visibilidade, por legitimação, quando a gente usa as mídias digitais. Então, gente, é muito mais a nossa ação política hoje, via mídias digitais, ela é uma ação política concreta, a gente está presente na sociedade, a gente se junta, a gente busca pares, a gente vai atrás daquelas pessoas que falam assim, cara, eu nem sabia que existia esse grupo aqui que defende tal questão, então eu adoro, eu sempre defendi essa questão e agora eu encontrei aqui as pessoas que pensam igual a mim, eu encontrei aqui pessoas que partilham do mesmo pensamento, eu encontrei aqui pessoas que têm as mesmas dores que eu e que nós podemos agora lutar por aquilo que nós queremos. Nós queremos direitos, nós queremos também cumprir nossos deveres, mas nós queremos nossos direitos. E essa noção política, então, de poder exigir essa diferença, exigir essa identidade, ela foi potencializada em muito pelas mídias digitais. Isso, gente, é uma riqueza que nós não podemos perder de vista. Quando a gente pensa, então, em políticas do virtual, vamos só retomar, a gente tem três noções de política. A noção de política ligada a governos e partidos, a noção de política ligada à administração pública e a noção de política ligada ao direito da vida cotidiana. Com as mídias digitais, essas três noções de política foram o quê? Potencializadas. Por que elas foram potencializadas? Primeiro, porque ligou melhor governos, partidos e sociedade, fez com que a sociedade pudesse acompanhar de perto os governantes e também ampliou e amplificou a nossa possibilidade de lutar por tudo aquilo que a gente considera correto, de lutar por nossas identidades, pelas nossas ações que sejam minoritárias ou não, mas isso está muito mais presente na nossa vida cotidiana. Essas influências das mídias digitais na política, elas são muito fortes e a gente tem vários exemplos disso recentes, né? Por exemplo, Donald Trump e Jair Bolsonaro são dois presidentes que conseguiram se eleger fortemente com o apoio das mídias digitais. E foi muito por conta das redes sociais que esses dois atores políticos conseguiram chegar a esses cargos majoritários. Houve também uma participação intensa das mídias digitais na questão do Brexit, ou seja, na saída do Reino Unido da União Europeia. Muito se fala, muito se coloca como sendo fator prioritário e fator determinante a mobilização que aconteceu pelas redes sociais para que o Reino Unido saísse da União Europeia. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui nesse slide são três grandes exemplos de que as mídias digitais interferem diretamente na nossa vida. Por quê? Você elege presidentes, você tem decisões que são coletivas
muitas vezes sendo influenciados pelas mídias digitais. Ou seja, você tem, na verdade, uma noção política muito mais pensada no sentido mais amplo da coisa, né? Quer dizer, a gente hoje tem vivido nesse sentido, vivido de uma forma muito mais concreta, mas muito mais participativa a partir da influência das mídias digitais no campo político. Ainda também, gente, algumas discussões muito atuais sobre os direitos políticos e os deveres dos cidadãos nos âmbitos das redes sociais, tá bom? Vamos pensar que nós temos aqui, ó, pelo menos mais seis pontos de discussão em que, obviamente, vou só passar aqui para vocês rapidamente quais são esses pontos de discussão, mas só para você entender o quanto as mídias digitais estão presentes na nossa vida, e especialmente atuam fortemente nessas decisões políticas que a gente tem. Quer dizer, são questões muito importantes ligadas a questões econômicas, sociais e também jurídicas. Então, por exemplo, ó, a exclusão digital, né, é um problema que é trabalhado por muitas pessoas desde que a internet abriu comercialmente em 1990. Existe uma rede mundial de computadores, existe uma rede mundial de informações, mas isso não significa que todo mundo tem acesso a ela. Ao contrário, né, gente? A internet ela tem um custo. A gente pode achar que ela é de graça, mas você precisa ter um computador, você precisa ter pelo menos uma conexão. Então ela está muito longe de ser algo universal. Para que a política possa se desenvolver plenamente na rede social, na rede mundial de computadores, né, nas mídias digitais, ainda há um caminho para se percorrer para eliminar essa questão da exclusão digital. Né? A procura pela inclusão digital, ou seja, a criação de mecanismos que, na verdade, vão permitir o aumento do número de pessoas com acesso à internet, é um problema político na medida em que implica que outras coisas, ou seja, sejam criadas, por exemplo, políticas públicas que facilitem o acesso das pessoas às mídias digitais. Um segundo problema que vai se referir depois do acesso é como as pessoas estão usando e como elas conseguem usar bem as redes sociais. Vou voltar aqui porque isso é um ponto importante, né? Você ter acesso às redes sociais não significa que você está usando bem as redes sociais ou as mídias digitais, tá? Isso é fundamental entender, porque é o seguinte, gente, ter acesso é apenas uma parte. Saber utilizar a rede, encontrar informações, transformar essas informações em um conhecimento, também pode ser um fator de exclusão digital. Você pode estar excluído digitalmente das mídias digitais, da internet, se você não souber usar bem essa rede social, né? essa rede mundial de computadores. Quer dizer, algumas faixas etárias, elas possuem mais facilidade do que outras. Você, por exemplo, que é um jovem, consegue lidar melhor com a internet do que uma pessoa mais idosa, com 60, 70 anos de idade. Quer dizer, quem que está conseguindo usar bem? Todo mundo, nesse caso, você tem jovens e idosos com acesso à internet, mas quem está sabendo usar melhor isso? E da mesma forma que eu conseguiria identificar também que nem sempre o jovem que tem a maior sacada do universo para poder utilizar uma mídia digital, nem sempre ele consegue usar bem, né? Quer dizer, por exemplo, nesse momento em que a gente está vivendo aqui uma pandemia, né, em que a gente está vivendo um momento de isolamento social e que provavelmente você está aí dentro da sua casa durante muito tempo, como que você está usando as redes sociais? Como que você está usando essas mídias digitais? Você está se informando a partir do quê? Né? Quer dizer, quais são as suas fontes de informação com relação ao que está acontecendo no mundo enquanto você está isolado? Você só tem usado as mídias digitais para fazer, para jogar? Você só tem usado as mídias digitais para ficar dentro das redes sociais mais tradicionais, como Facebook, Instagram? Você está vivendo um mundo totalmente alienado, né? E aí você chega no final do dia com uma sensação de vazio, que é super natural, porque você passou o dia se alimentando do quê? De nada, de vazio. Então, quer dizer, qual que é o seu uso correto?
como que a gente consegue usar corretamente uma mídia digital, mesmo tendo um acesso completo para ela. Esse é um problema político também, ou seja, nós precisamos aprender a usar melhor as redes sociais, a própria internet também. Um outro problema político que a gente precisa resolver, que está ligado a direitos e deveres, é a ação dos hackers dentro da internet. Muita gente defende os hackers, muita gente condena os hackers. Mas e aí? Eles são vilões ou são heróis? São pessoas que conseguem liberar informações que não seriam liberadas para as pessoas, né, se não fosse o papel deles, ou são pessoas que violam a privacidade alheia? É uma discussão, gente, que não acaba rapidamente. É uma discussão que é levada muito para frente. Por quê? Porque justamente, cara, a atividade hacker, ela pode ser pensada como um crime dentro das noções de direito, mas também ela pode ser pensada como uma forma extrema de ativismo, né? Então, quer dizer, é uma discussão política que precisa, em algum momento, ser trabalhada, que vai precisar ser pensada dentro do universo das mídias digitais. Uma outra questão diz respeito à violação dos direitos autorais. Cara, é tão fácil você violar direito autoral hoje na internet que chega a ser uma piada, né? Então, por exemplo, ó, imagens, né? Se você usa de repente uma imagem numa apresentação, ou se você usa uma imagem num meme, se você de repente está numa conversa, isso já deve ter acontecido com você em algum momento. Você está numa conversa numa rede social, de repente está numa conversa no WhatsApp, lá no seu grupo, tal, não sei o que, alguém faz uma brincadeira, você quer ampliar essa brincadeira, e aí o que você faz? Você vai lá no Safari, puxa uma imagem, pega essa imagem, joga lá no WhatsApp e beleza, continua a conversa. Cara, mas e aí? De repente você pegou uma imagem de alguém que está lá na internet. Aí alguém pode falar assim: ah, professor, mas aquela imagem que está lá na internet, ela é uma imagem que está aberta, ela está liberada para todo mundo. E eu digo, mais ou menos, porque existe aí, claro, nós temos uma questão de escala, né? Usar uma brincadeirinha, beleza. Mas, por exemplo, eu conheço pessoas e conheço situações em que imagens já foram utilizadas comercialmente. Ou seja, como que funciona isso? Eu vou dar um exemplo meu. Tempos atrás, eu descobri que tinha um site na Inglaterra, um site em inglês, que comercializava fotografias, né? E era um site que comercializava fotografias com o mundo inteiro. E qual não foi a minha surpresa, gente, quando eu entrei lá nesse site por algum outro motivo, e de repente lá nas buscas, no lugar de busca, eu resolvi colocar Mancuso. Cara, apareceram 6 fotografias minhas à venda dentro desse site inglês. E olha, à venda. Em que momento esse site entrou em contato comigo e perguntou se eu gostaria de vender essa foto? Em que momento esse site entrou em contato comigo e comprou a minha imagem? Ou seja, você não pode pensar que tudo que está na rede é de graça. Tudo que está na rede é de uso público. Existem direitos autorais, existem propriedades intelectuais que precisam ser respeitadas. Mas como não há hoje uma regulamentação mundial, como não há hoje uma política que nos conduza nesse processo, fica essa situação. Tem muita gente que diz, ah, não, mas se você publicou a sua foto no Facebook, o site foi lá e pegou, ele tem direito de usar do jeito que ele quiser. Cara, é uma discussão, por mais absurda que possa parecer, é uma discussão que ainda vai rolar. Por quê? Porque não existe uma política que está definindo isso, que está definindo esses contornos. Do mesmo jeito que puxa para a ausência da privacidade também. Cara, por que que de repente nós nos sentimos violados em termos de privacidade quando alguém pega a nossa imagem, a nossa foto e coloca numa outra situação? Porque é natural, né? Nós não queremos que a nossa privacidade seja violada de qualquer maneira. Então, quando a gente percebe que houve uma violação dessa privacidade, que por mais que estejamos em rede mundial de computadores, estejamos nas mídias digitais, estejamos abertos para todo mundo, quando alguém toca no ponto mais nervoso da gente, que é a nossa privacidade, a gente se incomoda.
né? Então, como é que funciona isso? Essa questão da ausência de privacidade, e tem mais, hein? E tem mais, questão da vigilância. Sabe que você pode estar sendo vigiado e deve estar sendo vigiado nesse exato momento. A gente já falou disso em várias situações, até mesmo em sala de aula. Ou seja, aquela impressão de que alguém está te ouvindo no telefone, alguém está te ouvindo simplesmente porque tem uma tela perto, é muito real. A gente, de repente, não sabe quem é que está nos acompanhando nesse momento. Ou seja, em que câmera que, de repente, está nos focando. Você sabe que agora, recentemente, abriu uma discussão com relação à pandemia aí do coronavírus, que é a seguinte: sabe como que os governos estão fazendo monitoramento do isolamento social das pessoas a partir do sinal dos celulares? Ou seja, a partir de um acordo com a TIM, a Vivo e a Oi, principalmente, e a Claro, né, são as 4 redes, as 4 empresas, né, de telefonia móvel que a gente tem aqui no Brasil. A partir de um acordo dessas empresas com o governo, as empresas começaram a ceder para o governo como que estão, como que acontece a movimentação dos sinais dos celulares. E aí os governos conseguem entender que numa determinada localidade existe muita movimentação de pessoas. Por quê? Porque se o sinal de celular está se movimentando, significa que a pessoa está junto, né? Obviamente, então, que essa noção de que você deve ter visto já em jornais, né, em telejornais, que o nível de isolamento social na cidade de Presidente Prudente está em 52%. Como que você monitora isso? Via sinal de celular. Mas, gente, é correto isso? Ou é uma violação de privacidade? Ou é uma violação de privacidade a partir da televigilância, né? Ou seja, se tudo bem, a partir desse momento, se nesse processo aqui de isolamento está tendo um fim que é um pouco mais nobre, né? Ou seja, vamos tentar fazer com que as pessoas fiquem em casa, mas imagina depois que acabar a pandemia, se de repente isso não vai virar uma regra, né? Existe uma dificuldade e existe uma preocupação, sim, de que essas violações de privacidade vão continuar pós-pandemia. Então a gente tem que ter uma discussão disso, e é uma discussão essencialmente política, assim como é política também a venda ilegal de informações, gente. Porque cada vez que você faz um preenchimento, cada vez, ainda mais agora, cara, nós estamos focados demais em mídia digital, especialmente no isolamento social. Nós temos feito muita compra online, nós temos feito muito cadastro, nós temos entrado em muitos sites, nós temos entrado em muitos aplicativos. E, cara, esses aplicativos, esses sites, eles recebem nossos dados. E o que está acontecendo com esses dados? Ou seja, para onde que esses dados estão indo e como que eles estão sendo usados? É isso que nós temos que entender. E essa discussão é uma discussão também política, porque envolve o nosso ser, né? Ou seja, somos sujeitos políticos e determinantes nessa sociedade e não somos apenas peças comerciais. Ou seja, os meus dados não podem ser usados comercialmente por quem quer que seja sem que haja minha autorização, né? Mas isso ainda não está politicamente definido. Ou seja, políticas públicas precisam acontecer para que a gente possa definir bem quais são esses contornos, tanto da exclusão digital, o uso correto da rede social, a ação dos hackers, a violação dos direitos autorais, a ausência de privacidade que a gente tem e a venda ilegal de informações pelas redes sociais. Gente, tudo isso está ligado às políticas do virtual, ou seja, você imagina que todo esse cenário em que a gente vive, todo esse cenário que nós estamos imersos, vivemos diariamente, tem contornos. Esses contornos são as questões políticas. Por isso que nós estamos tendo essa aula, porque, cara, tudo isso interfere também em como eu vou agir profissionalmente dentro desse setor, né? Até mesmo no sentido da comunicação, ou seja, até que ponto eu consigo fazer uma boa comunicação sem atingir nenhum desses detalhes aqui, né? Ou seja, quando eu conseguir, da forma que eu conseguir fazer, como eu vou fazer uma comunicação em que eu vou conseguir, por exemplo, não violar a privacidade de alguém. Então, assim, são detalhes que nós temos que discutir justamente porque nesse ponto da política do virtual, ele está muito presente na nossa vida. Agora, vamos partir para outro ponto importante,
que a gente tem com relação às políticas do virtual, que eu quero chamar a atenção de vocês para aquela terceira noção de política que a gente tem, que é a noção de política do direito, na verdade, da nossa vida cotidiana, da nossa ação política enquanto cidadãos dentro das mídias digitais, em que a gente pode hoje participar de uma forma muito mais constante e forte na nossa sociedade, porque as redes sociais, as mídias digitais em geral, permitem que a gente vá para frente. Essa é o tema da nossa próxima aula, em que a gente vai dar um foco um pouco mais específico nessa possibilidade que nós temos de ser um ator político muito mais atuante na sociedade. Beleza? A gente fica por aqui, nesse ponto, e nós vamos continuar essa discussão dentro da política que a gente pode fazer nas mídias digitais, especialmente como atores políticos importantes. Valeu, gente. Grande abraço para vocês. Até mais.